Saudações, sejam bem-vindos ao programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Eu sou Theo Filósofo e mestre José Maçã, autor das obras A Mente de Deus, Enciclopédia de Conhecimento e o Mar da Sabedoria. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 11 TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa ao vivo através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem participar no nosso debate de hoje, colocando as vossas opiniões relativamente ao tema que nós iremos debater no dia de hoje, que é o verdadeiro nome de Deus. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Vem em forma de questão. Para debater em torno deste tema, nós recebemos dois convidados especiais. Recebemos o Sheikh Nur e também recebemos o Bispo Rui Pedro, que vai nos ajudar a debater em torno deste tema pertinente e atual. Começo com o Sheikh Nur. Sheikh, saudações, seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Não sei se o microfone está ligado. Está ligado. Saudações a todos que nos acompanham e para aqueles que os nossos irmãos aí, vai um assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e obrigado pelo convite e que Deus facilite para que o nosso debate de hoje seja benéfico. Muito obrigado. Obrigado, Sheikh Nur. Temos outro convidado que é Bispo Rui Pedro. Bispo, saudações. Seja bem-vindo ao programa Hora do Debate. Recebam saudações por mim, Bispo Pedro, todos vocês que estão aí deste lado, e falaremos de tudo conforme Deus permitir e para que a verdade seja esclarecida no seu verdadeiro sentido. Obrigado, Bispo. Obrigado, Sheikh. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Tomás Jorge, estou ligado aqui no Chimoio. José Eugênio, ligado. Oliveira Armando, boa tarde, ligado a partir da África do Sul. Manuel Vasco, ligado a partir da cidade de Dondo, Sofala. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Partilha o nosso programa de hoje. Sheikh, Bispo, o tema de hoje vem em forma de pergunta. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Temos aqui o Sheikh, que representa o islamismo, e temos o Bispo que representa o cristianismo, que vão nos ajudar a responder essa questão, que é uma questão pontual, que é uma questão em que em algum momento levanta muitas dúvidas, tendo em conta que ultimamente tem surgido alguns nomes em torno de Deus. Começo com Sheikh. Sheikh, como uma pergunta prévia. Quem é Deus? Ou o que é Deus? Deus é o Criador, Deus é o Criador dos céus e da terra, Criador de tudo, o infinito, o omnipresente e omnipotente, aquele que tudo sabe, nada se oculta sobre ele. Deus, pelo nome em si, os seres humanos ainda não encontrarão realmente uma palavra identificativa, um título que possa cobrir todas as qualidades de Deus. Deus, ele é o soberano. E para nós muçulmanos, né, a questão, ou quando falamos de Deus, usamos a palavra Allah, por exemplo. E essa palavra Allah é linguística, em primeiro lugar. Porque olhando mesmo para aqueles que são cristãos da antiguidade, estamos a falar os cristãos primitivos também, olhando mesmo até para a Bíblia cristã, a palavra Deus lá não aparece, a palavra Elohim lá não aparece, aparece a palavra Allah, uma palavra geral para o meio da língua árabe, o que significa os falantes da língua árabe, sejam eles muçulmanos, sejam eles cristãos, todos eles usam a mesma palavra, que é Allah. Como disse, os cristãos primitivos que ficavam em Damasco, na Síria, eram falantes da língua árabe. E os seus livros, as suas escrituras lá, não consta essas palavras Elohim, não consta Yahoo, não consta isso. O que consta lá mais é Allah, por causa da sua comunicação, a sua língua original, que é árabe, e a palavra que se usa em árabe é Allah.
E o termo Allah significa o merecedor de toda devoção, o merecedor de toda adoração, o único, omnipresente, o merecedor de toda adoração, o Criador. Isto já servia como uma forma de introduzir, dizer que Allah significa Deus. Deus também não é... Quem dizer que a palavra Deus tem derivação de Zeus está equivocado, porque existe o Deus em si, do latim, a palavra surge do grego, que é Deus, com D, Y ou U-S, que é assim, Deus, o que significava o Senhor do dia, ok? Nunca, nem mesmo em próprio grego, Zeus não significa Deus, Deus não significa Zeus. São duas personalidades diferentes. Deus é uma coisa, Zeus é outra coisa. Nunca se pode associar as duas coisas. É falta automaticamente de conhecimento linguístico histórico. Não pode associar Zeus com Deus. A palavra Deus é como uma marca. Quer dizer, um nome genérico. Ok? Da mesma forma como a gente usa Gillette. Né? Gillette é marca. Mas o que nós estamos a falar, ali estamos a falar de lâmina. Então, Deus é um nome genérico que, em latim mesmo, português, usa-se para qualificar uma divindade. Então, usa-se Deus. Não deriva isso aí do paganismo, assim direito dos Zeus, dos gregos, não tem nada a ver isso. Isso que tem a ver é que, porque era conhecido como Deus do dia, ok? Deus significava Deus do dia, e não Zeus. Zeus é uma outra divindade que não tem nada a ver com isso. Então é preciso separar isso. Nós usamos aqui, vamos usar o termo Deus na generalidade, porque é o termo comum na língua portuguesa, que se usa para qualificar Deus. Se estivéssemos a falar a língua árabe, se estivéssemos a falar a língua inglesa, não teríamos usado a palavra Deus, íamos usar a nossa língua, a forma que a gente usa conforme o nosso costume linguístico. Aqui em português vamos usar a palavra Deus. Muito obrigado. Sim, Sheikh, antes de passar para o bispo, em algum momento o Sheikh trouxe aqui um exemplo dos livros sagrados e mencionou que dentro dos livros sagrados, tanto no Alcorão, tanto na Bíblia Sagrada, nós encontramos lá Allah. Não sei se Sheikh pode trazer uma explicação. Em poucas palavras, dentro da Bíblia, o nome que nós também encontramos de Deus é Allah. A palavra Allah significa Deus na língua árabe. O que significa, na Bíblia, chama-se Kutubul Qudus, ou Kutubul Muqaddas, significa Bíblia. Quer dizer, se quem vai, por exemplo, para o Líbano é um país árabe e tem cristãos e tem muçulmanos. Nós conhecemos acerca do Egito. O Egito tem cristãos e é um país árabe, falante da língua árabe. Então lá tem cristãos e tem muçulmanos. E vamos para o Iraque. Tem cristãos e tem muçulmanos. E esses cristãos lá usam a palavra Allah. A palavra que eles usam lá, na escritura deles, para dizer Deus, é Allah. Não tem outra, não tem lá Elohim. Não conhecem, porque eles nunca ouviram falar desse. Essa é uma língua quer dizer, hebraica. E eles não vão usar a língua que não é deles. Não tem Yahoo lá, não tem. Eles usam Allah, porque é a língua deles nativa, que eles aprenderam desde criança, que é língua comunicativa no meio deles. Allah não se identifica somente dizer muçulmano. Aqui onde nós vivemos, as pessoas pensam que quando a gente usa Allah, dizem, muçulmana, Deus de muçulmano. Nada. Isso é desconhecimento completo. Porque o cristão lá árabe, né? A Bíblia toda lá fala de Damasco, fala da Síria. O que fala aquele povo? A Síria fala o quê? Fala a língua árabe. E a língua árabe, qual é o nome que está lá, que significa Deus? Allah. Não tem lá Elohim, não tem Yahoo, não tem Shuaushu, não tem. É Allah para todos. É uma forma única de comunicar para dizer nome de Deus em árabe, né? Seja para muçulmanos, seja para cristão. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o Bispo Rui Pedro. Bispo, começando também com as nossas questões
prévias. Como é que olha para Deus? Quem é Deus? Ou o que é Deus? Em algum momento o Sheik trouxe aqui um historial de Deus. Falou de Deus pegando no latim, Deus, e também deu um exemplo de outros deuses, de outros nomes, neste caso. Falou de Zeus, que não tem nada a ver com o nome de Deus, mas no geral o nome de Deus é Allah, tanto na Bíblia Sagrada, tanto no Alcorão. Este é o nome de Deus. Allah significa Deus Todo-Poderoso. Bispo, comentários respondendo também às questões supracitadas. Parabéns, Sheik Nur, uma explicação excelente. Ele está de parabéns, indo para os cristãos. Para entendermos sobre Yahweh, Deus, primeiro temos que entender nós, no tempo em que Jesus estava na terra, ele falava que língua? Aí entendemos que no tempo em que Jesus, ou aqueles que ainda vivem na terra onde Jesus cresceu, eles falam aramaico. Os falantes de aramaico chamam Deus de Yahu. Os falantes de língua hebraico chamam de Yahweh. Nós que falamos português chamamos de Deus. Com isso, é simples entender essas coisas. Vamos para Moçambique, no sul, os que falam Xangana. Como chamam Deus ele? Chikwembo. Quando saímos daqui para Zimbábue... Nampula primeiro. Luco. 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 Então, quando saímos daqui para Zimbábue, se você falar para eles, por exemplo... Chikwembo, vão te insultar, te ofender, porque para eles é um escândalo. Não sabe isso que existe. Então, há um pormenor que os cristãos precisam ter muito cuidado. Todo aquele que começa a passar o ensinamento aramaico pode sofrer algumas alterações psicológicas. Pensar que todos os outros são falsos, mentirosos. Então, precisamos entender que as coisas evoluíram e não basta a pessoa só se amarrar na linguagem aramaico, que é Yahu, ou mesmo hebraico, que é Yahweh. Esses nomes funcionam até hoje. Quem chamar nesses nomes não deve ser faltado respeito. É a realidade que se chama na terra, que se fala aramaico ou hebraico. Então, para nós, os falantes de língua portuguesa, é Deus. Então, voltando a uma pequena questão que Pai Massango disse sobre Allah e Deus, é a mesma coisa. Eu, quando aprendi sobre isto, não há nenhuma contradição. Na verdade, existem cristãos, nossos irmãos cristãos, que ainda acreditam que não, Allah é um outro tipo de coisa, não é Deus. Então, pode-se afirmar que o Deus do islamismo e do cristianismo é o mesmo? A palavra Allah fala do mesmo Deus que nós. Não há diferença nenhuma. O Deus do cristianismo e islamismo é o mesmo? Não há diferença nenhuma. Repito, a palavra Allah é a mesma coisa que aquilo que nós chamamos de Deus. Não há como. Pode-se investigar de todas as maneiras. Vamos chegar à mesma conclusão. Veja só, Pai Massango, é por este motivo que todo muçulmano não tem problema em dizer Deus. Porque sabe o que significa. Mas para quem tem problemas linguísticos, pode não ter a certeza disso, achando que é algo totalmente ofensivo ou errado na prática, mas não existe. Voltando, temos Jesus em jogo também. Em Jerusalém, se chegarmos hoje em Jerusalém falar em Jesus, vão vos lançar pedra, porque para eles não aceitam isso. Para eles chamam Jesus de Yeshua. Então é o normal deles, qualquer rabino fala de Yeshua. Mas se pegamos, então, na nossa língua português, chegamos que é Jesus. Nesse contexto, conforme repito, informar Pai Massango, os que começam a estudar o estudo aramaico e hebraico podem sofrer atropelos graves. Quando as pessoas que ensinam essas pessoas têm alguns objetivos obscuros.
Não quer, só quer usar isso para criar problema onde o tal problema não existe. Se saímos daqui para Jerusalém, por exemplo, eles que quando estão a saudar o próximo, chamam Shalom. Não vão ouvir a paz nem saudação, porque para eles isso não existe. Mas para quem diz Shalom, quem diz a paz, quem diz saudações, é a mesma coisa. Mas são fatores que precisam que sejam aprendidos, para que não sejamos escandalizados com essa necessidade. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Sheikh, de uma forma bem resumida, qual é o nome verdadeiro? O nome verdadeiro. Mas antes de entrar lá, queria circundar uma coisa aqui que o Bispo Pedro falou a respeito da questão de Jesus. Quer dizer, pessoas que procuram não só entrar nessas questões linguísticas e sem primeiro aprofundarem a história, sem aprofundarem as regras gramaticais, elas podem cometer inúmeros erros e mostrar um pouco de ignorância. Porque se em hebraico Jesus chama-se Yeshua, com a letra Y no princípio, tem que saber que o Antigo Testamento, o nome Jesus, biblicamente, começa a aparecer no Novo Testamento em grego. Isso tem que ficar claro. Ok? O nome Jesus começa, o Novo Testamento, ele é escrito em grego. Fica claro aqui. E em grego, a letra Y não existe. Por isso que eles colocaram o quê? O Y lá, o nome Jesus, quando a pessoa diz que é tradução, está a cometer um erro. Não é tradução, é transliteração. Tradução é uma coisa, transliteração é outra coisa. O nome Jesus a português não é tradução, é uma transliteração. De onde? Essa transliteração que sai do português, sai do latim. Do latim saiu de onde? Saiu do grego saiu de onde? Saiu do hebraico. Hebraico diz Yeshua, com Y. Se vais para aquilo que é o grego, para escrever a transliteração, eles não, porque tem muitos nomes lá com J, tem Jacó, por exemplo, tem Josué, por exemplo, tem José, por exemplo. Esses todos nomes lá com J, quando fosse colocado para o grego, eles levavam a letra I no início, porque no grego, quer dizer, a letra Y assim, não existe. Então o grego coloca Iesus. E isso vem até próprio latim, chegar para o latim, Iesus. E nós, quando obtivemos a letra J dentro do latim românico, o latim românico não veio somente para, quer dizer, coordenar o nome de Jesus. Nós tivemos a letra I no latim românico, que significava J, a letra I. Aquilo que era com letra I, punha-se o J. Depois nós tivemos a letra GG, aquilo que chamamos G. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, onde essas duas letras entram no latim, no português. Viagem. Essas duas letras entram. Mas quando vais do outro lado, o lado do G fica I. Então o I transformou-se para o J. Agora começaram a dizer que é Satanás, é diabo, é não sei o que, é tradução. Mas com que língua? O nome Jesus em português significa diabo, isso é transliteração. E é transliteração de onde? É transliteração do grego, que é Iesus. Iesus do I para Y. Y que veio do J. I, J. Ponto final. Sheikh, sem querer fugir para um outro tópico, Jesus Cristo é Deus? Temos aqui um comentário do Marag a dizer que o nome, temos aqui a mensagem do Marag João, o nome verdadeiro de Deus é Jesus Cristo. Não, esse está equivocado, está a brincar. Jesus Cristo é Deus? Não é. São duas figuras diferentes. São duas personagens diferentes. Qual seria a diferença? É diferente. Deus é uma coisa, Jesus é outra coisa. Deus é outra coisa. Jesus é outra coisa. São duas pessoas diferentes. Não se juntam. Elas duas pessoas dizer que é Jesus, não pode. Por duas razões. Porque nunca se falou isso em nenhuma escritura. Não existe que Jesus é Deus. Não existe em nenhuma escritura.
seja as primitivas, dizendo que Jesus é Deus, seja aquelas que vêm atualmente. A não ser uma ideologia que alguém procura promover diante das pessoas, que vai dizer que Jesus é Deus. Mas não existe isso está fora de questão, ok? Mas o mais importante é que o nome Jesus não significa nem Satanás, nem diabo, nem nada, e nem é tradução. Que as pessoas parem de dizer o que não sabem. Se não sabe, se não estuda as regras gramaticais, né? Então fica calado, Então, em vez de falar. pode-se afirmar que a figura de Cristo Jesus tem a ver com a salvação. Eu não sou salvador. Não, aí tem outro lado que tem a ver com o próprio tetagrama, em que academicamente, não teologicamente, estamos a falar linguisticamente, gramaticalmente, o nome Yeshua, escrito em hebraico, tem um significado, que é nome. Quando é transliterado para Jesus e Jesus, para o grego, por que nós temos que dizer isso? Porque quando as pessoas acusam a Grécia, por exemplo, acusam os gregos de terem adulterado o nome do Messias, por exemplo, quando eles colocam, nós temos o Messias, o nome, Messias, nome. Isto aqui, Machia, aquilo que o bispo estava a dizer, é uma língua. Machia é uma linguagem que tem a ver com aramaico e grego, ok? Aliás, hebraico. Então, quando nós vamos para o próprio grego, que faz a tradução, a primeira cópia do Novo Testamento, fica a palavra Cristo. Entrou lá Cristo, significado Messias. Jesus, o nome é português, que é uma transliteração do latim. O latim saiu do grego, o grego saiu do hebraico. Ponto final. Não tem nenhuma coisa aí, alteração, além de transliteração. Obrigado, Sheikh. Bispo, Cristo é Deus ou não? E também pode nos trazer aqui o nome verdadeiro de Deus. Será que todos nós podemos chamar Deus de Alá, tendo em conta que logo na introdução o Sheikh Nur nos trouxe esse nome? Também passando para um outro ponto, os cristãos usam o nome de Deus, de Jeová ou Yahweh. O que pensa em torno disso? Muito bem. Primeiro, para nós que falamos português, seja para os irmãos muçulmanos, seja para os cristãos, vamos chamar o nosso Criador de Deus. Estamos completamente combinados. Não existe outro nome além desse para nós que falamos português. Então, dizer que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo ser Deus. Mateus 24, versículo 36 diz o seguinte: Jesus não sabe quando voltará, nem os anjos, sabe apenas Deus. Jesus afirmou essas palavras. A vinda que nós estamos à espera que se regresse, ele mesmo disse com a boca dele que não sabe. Vamos a outra frase. João 11, versículo 35, Jesus chorou. Não só. Se for a recordar, ainda no Mateus, Jesus ia nas montanhas fazer orações. Então, se Jesus é Deus, estava a chorar para quem? Se Jesus é Deus, ia nas montanhas orar para quem? O que queremos dizer? Temos nossos irmãos cristãos que em algum momento sabemos que muitas das vezes os irmãos cristãos em Moçambique aprendem teologia no Brasil, Nigéria. São o focal point deles. Eles não se preocupam sozinhos em investigar as coisas. Se nós chamarmos Jesus Cristo de Deus, então estamos já perdidos. Se ele chorou. Então, se Deus que chora pedir apoio, então, como? Bispo, no livro de João, nós encontramos que o verbo estava com ele, o verbo transformou-se em carne. Em algum momento nós encontramos uma explicação que diz que lá em Gênesis, Cristo Jesus já existia, porque ele é Deus. Não vamos no Gênesis, vamos o que Jesus falou com a boca dele.
Como queremos ir no Gênesis enquanto Jesus próprio, Jesus afirmava? Jesus, quando foi perguntado, ele dizia sempre, quando estava a despedir os discípulos, Jesus Cristo disse, eu vou ao meu Pai. Que Pai que ele referia? Então, estaríamos a dizer que Jesus Cristo, alguma parte, ele não estava bem de cabeça. Alguém que diz, vou ao meu Pai que me enviou. E ele mesmo, então, esse Deus mente. Bispo, temos aqui a mensagem do Dionides Março. Colocou aqui a citação do livro do 1 João. Diz o quê? 1 João, capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Colocou aqui uma outra mensagem. Jesus igual a Deus. Muito bem. A mensagem está clara. Jesus continua a afirmar que ele não é Deus. Não só o Pai Massango. Veja aqui, muita gente mesmo por causa dessas teologias que andam a apanhar na rua, não sei onde apanham. Vamos aqui. No João capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Significa o propósito de Deus e o propósito de Jesus que veio fazer na terra é o mesmo. Jesus não veio fazer algo da cabeça dele, mas daquele que o enviou. Vamos dar o exemplo. Mesma coisa quando o presidente da República manda o primeiro-ministro de Moçambique vai em Cabo Delgado fazer missão X. Ele está a cumprir o que o presidente lhe mandou. Do mesmo modo, Jesus veio cumprir com aquilo que o Pai lhe ordenou. Em nenhum momento, nenhum discípulo daqueles que Jesus Cristo escolheu chamou Jesus Cristo de Deus. Então, nós seguimos o exemplo dos discípulos. Por que estamos a afirmar que ele é Deus? Enquanto os próprios discípulos que foram escolhidos com ele não chamaram Jesus de Deus. É mesmo falta de conhecimento, ou então, eu sei, isso poderei vir debater com mais tempo para aprofundar onde isso começa, que Jesus é Deus, e essa brincadeirinha toda, como sempre tenho afirmado aqui, que não podemos defender algo sem base. Nenhuma parte da Bíblia afirma que Jesus Cristo é Deus. Obrigado, Bispo. Passo agora para o Sheik. Sheik, vou colocar uma questão fechada para depois colocar uma questão aberta onde vai argumentar. Será que Allah e Deus são a mesma coisa? Primeiro quero parabenizar o Bispo Pedro. Não, a conversa que tiveram lá não era mesmo... Não tivemos uma conversa, mas esteve bem nessa questão Jesus versus Deus. A mesma coisa, Allah versus Deus, é a mesma coisa, são aspectos linguísticos, né? Estariam a perguntar a mesma coisa se dissesse assim, será que é o mesmo Deus e God? Será que é a mesma coisa, Esquembo e Deus? Seria a mesma coisa. Está a falar a mesma coisa. Será que é a mesma coisa, escola, né? Seria a mesma coisa, né? Então, é a mesma coisa, é uma questão de linguagem. Porque a palavra Deus, em determinado momento, ela desaparece na língua das pessoas. A palavra Deus não é universal para todos. É Deus usado para falantes da língua português. Quando vais para o alemão, podes apanhar outra palavra. Quando vais no chinês, podes apanhar outra palavra e não ser Deus. Então, são questões linguísticas. A questão é essa. Como disse, que os cristãos que hoje, não estou a dizer ontem, hoje vivem num país árabe. Estou a dar exemplo. País árabe como a Síria. Estou a dar exemplo. País árabe como o Líbano, onde vivem cristãos hoje, até hoje, o Líbano. Estou a dar exemplo como o próprio Egito, até hoje, onde tem cristãos e se fala, eles conversam. E a palavra que eles usam é Allah, linguisticamente. Eles estão a falar árabe e não vão falar Deus, porque não é uma palavra, não só. Não vamos chegar lá quando começarmos a falar sobre essas questões de Yeshua, Yahuwah. Mas tem uma coisa mais importante. Na questão da língua, na questão da transliteração,
cada país, cada povo, ele usa o termo em conformidade ao seu vocabulário. Existem palavras que são D, por exemplo. Existem palavras que é B, por exemplo, P, B. Em árabe, por exemplo, não existe a letra P. Existe só a letra B, por exemplo. Né? Então, tem que sempre tentar acomodar algumas coisas em conformidade do vocabulário. A única coisa que tem que dizer, irmão Massango, é que a palavra Allah e Deus não tem nenhuma diferença. Não significa duas individualidades diferentes. É questão linguística. Então, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, podemos seguir para um outro ponto. Sim. A Bíblia diz que pelo fruto conhecereis a árvore. Sim. Como se explica Sim. o Allah e Deus serem a mesma coisa e em algum momento darem mandamentos diferentes? Como, por exemplo, a Bíblia e o Alcorão falam da poligamia, comer ou não comer carne de porco, Jesus ter sido crucificado. Por que há essa contradição, Chico? A questão histórica mesmo, eu não vejo, né? Eu não vejo isso porque se não entrávamos próprio, nós já vimos a questão do Marcião. Marcião é um pai da igreja. Marcião não é muçulmano, é pai da igreja. O Marcião viveu na canonização, aliás, uma das pessoas que procurou fazer a canonização, a primeira ideia foi de Marcião, e Marcião defendia que a Bíblia tinha que ter dois deuses. Deixa o Alcorão fora. Marcião está a defender que existe uma diferença entre Deus do Antigo Testamento e Deus do Novo Testamento. Deus do Antigo Testamento tem a questão de matança, morte, anátemas, coisas assim. E Deus do Novo Testamento é uma questão de amor, não sei o que, graça, aquela coisa. Marcião, ele foi considerado, uma das coisas que foi considerado ele pela pais da igreja do quarto século, consideraram ele como se fosse herege, porque ele trouxe a ideia que a Bíblia tinha dois deuses diferentes, que era do Antigo Testamento e que era do Novo Testamento. Deixa aí o Alcorão, pelo menos. Só com a Bíblia só, já encontras isso. Já encontras na Bíblia, por exemplo, a questão do sacrifício lá, e aqui não. A questão da destruição lá, e aqui não. É isso que Marcião está a dizer. Olhando, não, deixa lá aí. Estamos a falar só com Marcião. Marcião é o homem que viveu no quarto século e que esteve para a canonização da Bíblia. E nesse lado ele discutiu com Eusébio de Cesareia, por exemplo, na questão disso. E foi banido, né? Por isso eles tiveram uma doutrina chamada marciônica, né? Que defendiam a lei do Marcião, que existiam dois deuses na Bíblia porque traziam contextos diferentes. Então, essa questão aí, podíamos começar a responder a partir da própria Bíblia. Ok? Por quê? Isso aí vou deixar para o bispo. Obrigado, Sheikh Nur. Passo agora para o bispo. Mas antes de colocar a questão, temos aqui a mensagem do Judito Vubil. Diz o seguinte: muito bom ver equilíbrio no programa, estão bem os intervenientes. Obrigado, Judito. Temos aqui uma outra mensagem do Júnior. Diz o seguinte: as pessoas perdem vontade de ir à igreja, pois cada homem de Deus tem as suas próprias percepções. Para mim, Jesus é Deus e ponto final. Temos aqui uma outra mensagem do Dionides Março. Se Jesus não é Deus, por que perdoou os pecados dos que aproximavam dele? Somente Deus é que tem o poder de perdoar os pecados. Essa pergunta vai para o bispo. Como Jesus não é Deus, tendo em conta que é adorado, esta é a prova que muitos
adoram a Jesus, desde os magos do Oriente e os seus discípulos. Aqui temos várias questões em torno desse ponto. Sei. Acho que teremos que procurar um dia específico Mas eu para responder responder de uma forma direta e também respondendo a seguinte questão: Allah e Deus é a Vou mesma explicar, coisa? vou explicar. Depois vamos seguir com a Sim, outra questão. Sim. Vou de uma forma direta. Vamos no João 3, versículo 16, diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo e deu o seu Filho ungido, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem ungiu Jesus? Porque existe quem foi o ungido, para que servisse de passaporte para aquele que aceitar nele. Jesus é passaporte para qualquer humano que aceita ele. Essa é a competência que Jesus foi dado para com a humanidade. Mas pode ser que as pessoas, quando dizem Jesus é Deus, pode ser que estão referindo a outro Jesus. Não esse que nasceu da Maria. Quem nasceu Jesus que eu estou a falar, mãe dele, é Maria. Então, se for este, foi ungido com Deus poderoso. Esse Deus, o que os cristãos invocam, é um Deus que não chora. Porque ele faz tudo no tempo que ele bem quiser. E levanta a cada um segundo a decisão de Deus. Seja se você estudou ou não estudou, se for da vontade de Deus, ele vai te levantar. Então, se existe um outro Jesus e que se proclamou Deus na terra, tudo bem. Mas nosso Jesus que eu estou me referir aqui é Jesus mesmo que foi enviado com Deus para que todo aquele que aceitar a ele como seu mensageiro seja salvo. E a Bíblia defende isto. Vamos para a pergunta que Pai Massango me colocou sobre Allah. Vamos, para nós os cristãos, nessa questão de Allah e Deus, como eu disse, é uma questão simples e fácil de ser interpretada. Deus é mesmo que Allah. Agora, existe uma diferença pelo entendimento e concepção do Evangelho. O Evangelho não deve ser entendido como sua cabeça quer. O Evangelho tem que ser entendido conforme Deus fala por meio do seu Espírito. Para quem já aprendeu sobre isso, não tem problema de concepção, não tem problema de racismo no Evangelho, tem a mesma conclusão. Eu, Bispo Pedro, afirmo, falar de Allah. E eu, nos primeiros anos, quando eu na igreja falava Allah, pessoas ficavam escandalizadas, porque pensavam que estou falando do animal que morde. Ou que está numa esquina à espera de alguém. Mas eu mostrei base. Que falar de Allah, falar de Deus, não tenho base para dizer que Allah é um animal ou é cobra. É Deus. Bispo, sem querer interromper, tendo em conta que Deus e Allah é a mesma coisa, por que os cristãos criticam os muçulmanos, dizendo que no islamismo não há salvação? A salvação está no cristianismo. Se é o mesmo Deus, por que não vamos para o islamismo? Eu já respondi. Por que o bispo não vai exatamente para o islamismo? Deus colocou regra na terra que sejam obedecidas. Então, existe quem obedeça as regras e existe quem pode usar o nome de Deus que não obedece. Por que eu hoje não sou muçulmano? Porque eu sei que há coisas que eu não acredito. Então, mas isso... Deus não é o mesmo. Do mesmo modo... Deus não é mesmo, bispo. Calma, Pai Massango. Do mesmo modo, entre nós os cristãos, existe coisa... Há pessoas que vêm para aqui dizer a igreja católica é diabólica. A igreja tal fulana é diabólica. Falam isso. Mas quando perguntarmos hoje, em Moçambique hoje, se falamos da igreja, quem trouxe? São os mesmos católicos que são ofendidos e insultados hoje. Então, é preciso que as pessoas tenham um pouco de maturidade quando falam alguma coisa. E a questão de que porque eu não sou muçulmano, me chame outro dia, não me preparei para isso hoje, então eu prefiro abster essa pergunta, prefiro não responder. Depois, pode colocar o tema mesmo para essa questão. E eu com Sheikh devemos vir abordar, como hoje o nosso foco é falar de Yahweh e Deus. E a conclusão é que Yahweh é aramaico, é esse Deus. Em hebraico, Yahweh é esse Deus. Em português é a mesma coisa.
Mas existem pessoas que espiritualmente ainda são crianças. Podem levar isto como problema. Podem se ofender por causa disto. Outros podem usar... Há uma coisa que a pessoa precisa também saber. Quando alguém também estiver na falência psicológica, pode usar o nome de Deus para levantar. Quando alguém estiver numa situação crítica que sabe que não tem como sair desse problema, pode usar o nome de Jesus. O nome de Jesus lava alguém. Qualquer um que nós não conhecemos hoje, basta falar qualquer coisa que envolve o nome de Jesus, porque é um nome com grandeza, com poder, faz o que ninguém consegue. Então, qualquer um que sente que a minha fama está desgastada, qualquer um que acha que a mídia não está a falar de mim, qualquer um que acha que eu gostaria de ser conhecido, mas não tenho como, tentar se mexer com o nome de Jesus. Hoje mesmo todos nós vamos te assistir. Porque é um nome que carrega grandeza. Mas no contexto histórico, bíblico, não há diferença. Quem chamar Yahweh, quem chamar Yahweh, quem chamar Deus, todos devem ser respeitados. É o mesmo Deus. Mesmo Deus, é questão linguística apenas. Obrigado, Bispo Rui Pedro, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Iremos abrir as nossas linhas para ouvirmos outras opiniões relativamente ao nosso tema de hoje, que é o verdadeiro nome de Deus. Qual é o verdadeiro nome de Deus? Podem colocar as vossas opiniões em torno do nosso tema de hoje. Podem ligar. Daqui a nada o nosso contacto irá aparecer no vosso aparelho, quer telefone, quer televisão. Passo agora para o Sheikh Nur. Mas antes de passar para o Sheikh, temos aqui algumas mensagens na nossa página do Facebook. A mensagem do Alex diz o seguinte: parabéns ao Massango e aos convidados. Para mim, Jesus não é Deus, mas sim um mensageiro com poderes excepcionais para além dos seres humanos. Eis a prova no momento da sua crucificação. Obrigado, ilustre. Temos aqui uma outra mensagem do Armindo, que diz o seguinte: Jesus é Deus porque é da mesma essência que o Pai como os filhos são. Temos aqui uma outra mensagem, mas essas mensagens têm a ver com Cristo Jesus ser Deus ou não. Volto com o Sheikh Nur. Sheikh, tendo em conta que Allah e Deus é a mesma coisa, por que há esse conflito, há essa luta entre cristianismo e islamismo? Por que se afirma ou se diz que a salvação está no cristianismo, no islamismo, não há salvação? Sim, mas aí temos que colocar a terceira corrente, né? Temos que colocar o judeu, que está aí, temos que colocar o cristão, que está aí, e temos que colocar o muçulmano, que está aí. Nós conhecemos como religiões monoteístas, as três: judaísmo, cristianismo, islamismo. São religiões que são conhecidas hoje em dia como monoteístas. Sempre para segurar o seu fio de pensamento, Sheikh Nur, temos o primeiro telespectador em linha. Então, sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Falar com Cecília Basso e acompanho da Matola, 1º de maio. Sim, pode colocar a sua opinião em torno do nosso tema de hoje? Bem, eu gostava de concordar com o Sheikh e com o Bispo que falam sobre a questão linguística do nome Deus e Allah. E respondendo à questão que o Massango fez sobre por que o cristão não se torna muçulmano ou o muçulmano se torna cristão, eu acredito que seja por causa dos princípios que cada um de nós teve. É difícil de se abster, né, desses princípios. Por exemplo, né, como esteve aí a citar o Massango na questão dos mandamentos, são mandamentos diferentes que existem na Bíblia e no Alcorão.
Obrigado. Ficou aqui a sua opinião em torno do nosso tema 2. Volto com o Sheik. Sheik, dando continuidade ao seu fio de pensamento. Sim, estava a dizer que existem 3 religiões monoteístas. Estamos a falar do judaísmo. O judaísmo é diferente do cristianismo. O cristianismo é monoteísta, defende a existência de Deus único. O judaísmo defende de Deus único. O islamismo defende de Deus único. Então, nós quando estamos a colocar por que isso, por que podíamos colocar por que não só no cristianismo e islamismo, mas podíamos trazer o terceiro. Se todos nascem, por exemplo, o Isaac vai para o judaísmo, o Ismael vai para o islamismo, para os árabes, nesse caso. Se você peço para segurar o seu fio de pensamento, Sheik, temos outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de conversar, de onde acompanha o nosso programa? Estou a falar com aqui Dionedes Márcio. Dionedes Márcio, eu falo da Beira. Sim, ilustre. Coloca a sua opinião em torno do nosso tema 2. Primeiro, eu queria aconselhar aí ao bispo para poder fazer... Sim, não sei se... Desculpa, não estou a ouvir bem. Sim, pode falar, ilustre. Eu queria dizer o seguinte. O bispo tem que ler a Bíblia. O bispo deve ler a Bíblia. Sim, ilustre. Sim. Eu estava a dizer que o bispo tem que ler a Bíblia. Sim. Depois de ler a Bíblia, tem que entrar no programa para criar o debate. Sim. Sim, eu estava a dizer o seguinte, o bispo tem que ler a Bíblia. Não, o ilustre não concorda que Allah e Deus é a mesma coisa? Não, nós não estamos aqui para saber se Allah e Deus é a mesma coisa. E na sua opinião, qual é o verdadeiro nome de Deus? Eu não queria entrar nesses debates do verdadeiro nome de Deus. O que eu queria aqui neste momento era mais ou menos explicar ao bispo, né? E ao Sheik Nour. Se Jesus Cristo não é Deus, como é que ele perdoa os pecados? Se somente Deus é quem perdoa o pecado. Na Bíblia que esse senhor tem ali, esse bispo que ele anda a ler ali, ele vê que Jesus Cristo perdoou o pecado da prostituta, perdoou o pecado de pessoas que estavam doentes. Agora, como é que ele vai dizer que Jesus não é Deus enquanto está a perdoar pecados? Que somente é Deus quem pode perdoar os pecados. Mas eu podia fazer uma pergunta para si? Não, eu não estou para a pergunta. Não, só queria perguntar-lhe uma coisa. Jesus ordenou os seus discípulos a perdoarem pecados ou não? Os seus discípulos, não ele. Já leu Atos. Então, bispo, estou para dizer o seguinte. Bispo sou eu. Posso também colocar alguma questão? Simplesmente queria aconselhar esse senhor aqui. Tudo bem, mas Bispo, obrigado. Sim, bispo. Obrigado, bispo. Sim, ilustre. Como uma pessoa. Tem que haver uma separação. Sim, ilustre, ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Não sei se gostaria de acrescentar para avançarmos. Ficou aqui o essencial em torno do nosso tema de hoje. Volto com o Sheik Nour para depois passarmos para o bispo. Sheik, de uma forma bem resumida. De uma forma bem resumida, ele é o nosso irmão, o telespectador, o nosso internauta que está nos a acompanhar. Ele é que precisa de ler a Bíblia. O Sheik gosta de defender muito o bispo. Não estou a defender o bispo. Um contrato, não estou a defender o bispo. Não estou a defender o bispo. O que estou a dizer, ele é que precisa de ler a Bíblia. Eu vou lhe lembrar uma coisa, né? Vou lhe lembrar que o Jesus, quando cura o jovem leproso, e diz o que para o jovem? Diz para o que fazer o que o jovem? Para ele entregar o seu sacrifício aonde? No templo. Ok? Para ele ir sacrificar. Então, Jesus disse para nós sermos perdoados, temos que perdoar os pecados. Jesus não é ele só que perdoa os pecados, nem todos os pecados, né? Todos os pecados devem ser perdoados por Deus. Mas entre nós, Jesus disse, perdoai uns aqueles que vos ofendem. Não está isso na Bíblia. Desculpa lá. Não está na Bíblia isso. Que perdoar aqueles que vos ofendem. Jesus não está a pedir para que os outros perdoem. Então, nós tornamos-nos Deus quando perdoamos. Se Jesus perdoou, tornou-se Deus, e quando ele ordena os outros também para perdoarem, torna-se Deus,
Ele está equivocado, muito equivocado. O bispo lê bem a Bíblia e ele é que não está a ler bem a Bíblia. Obrigado, Sheikh Nur. Passa agora para o Bispo Rui. Bispo, comentários. É urgente agendar mesmo um outro debate para falarmos da figura de Cristo. Se fosse sei onde ele está, iria mandar minha equipa de buscar para aqui agora. Só que não sei onde ele está, em que cidade. Mas eu não debato isso só aqui no meu país, em Moçambique. Se nós, os cristãos, adoramos a Jesus, não como passaporte para chegarmos a Deus, Ele é Deus, então estamos perdidos. Deus que chora, Deus que pede socorro quando estava na cruz, estava a pedir a quem? Ele, quando estava crucificado na cruz, ele pediu: meu Pai, perdoa essa gente, não sabe o que faz. Quem é esse que estava a ser ferido? Então, antes que alguém fique nervoso... do pensamento, Bispo, temos outro telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Sim, boa tarde. Bom dia. Sim. Com quem temos o prazer de conversar, de onde acompanha o nosso programa? Como? Com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Sim, boa tarde. Sim, ilustre. Com quem temos o prazer de falar e de onde acompanha o nosso programa? Sim, eu estou para falar exatamente sobre esse debate. É muito interessante. Sim. Sim, pode deixar a sua opinião. Sim, sou Bernardo Manuel Amade, da província de Natura. Você peço para diminuir o volume do seu aparelho, escutar através do celular. Alô? Sim, Luís, peço para diminuir o volume do seu aparelho e escutar através do celular. Está certo, já diminui. Sim, Luís, pode colocar a sua opinião em torno do nosso tema de hoje. Sim, já diminui o volume. Sim, eu chamo Bernardo, da província de Natura, de Benanal. Sim. Sim, Luís, pode colocar a sua opinião? Sim, a minha opinião é a seguinte: o bispo tem razão. Ele lê a Bíblia muito bem. Os outros aí estão a ofender, estão a dizer: não, Jesus Cristo é Deus. Olha, está bem explícito na Bíblia que Jesus Cristo foi um enviado para trazer a palavra de Deus. Então não há razão de dizer Jesus Cristo é Deus, porque já se disse que Jesus Cristo apenas foi um enviado de Deus. Por isso, quando chegou o momento de ressuscitar, até porque antes de ressuscitar, no momento de Quaresma, ele explicou aos discípulos para que eles se preparassem, porque ele disse que ia para preparar um lugar e depois viria para informar aos demais que eram discípulos. Então, se ele fosse Deus naquela altura, Deus ele é infinito. Deus ele não pode ser comparado com um ser humano. Jesus Cristo foi nascido exatamente com Maria. Obrigado, Lúcio. Ficou aqui um essencial em torno do nosso... queria acrescentar essa parte. Muito obrigado. Sim, muito obrigado, Lúcio. Boa tarde. Obrigado, Ilustre. Boa tarde. Volto agora com o Bispo Rui Pedro. Sim, Bispo, dando continuidade. Vamos tirar os muçulmanos, vamos chamar judeu. Só um exemplo entre nós, os cristãos, e um judeu. Onde Jesus cresceu e lá conviveu. Aqueles colocam kippah na cabeça. Vestem bata também. A maneira como nós, os cristãos em Moçambique, ensinamos, se um judeu estiver aqui a dizer que estamos errados, quer dizer que aqueles judeus que aceitaram Jesus lá daquela maneira como ensinam não serão salvos? É preciso entender, a palavra de Deus não é obrigar o outro a fazer o que você acha que é certo. O que a Bíblia diz. Só o facto de eu não ser muçulmano não devo reparar um irmão muçulmano como inimigo. Mas pode haver pontos que podemos não nos entender. Mas requer que sejam debatidos com amor. Do mesmo modo, se um judeu vir para Moçambique, não vai comer carne daqui. Porque ele já alega que nós não sabemos matar carne. Carne tem sangue. Se um judeu vir para aqui, não vai entrar em nenhuma das igrejas. Porque ele só pode aceitar entrar numa sinagoga. Então, são fatores que precisam ser aprofundados, precisam ser examinados, antes de começarmos a nos acusar, porque Deus age nas pessoas de maneira diferente. E por isso, hoje, vamos ver
Um homem de Deus, assim como o pai Massango, tem barbas bonitos. É um jovem muito bonito. Mas vamos ver, outros também são feios. Então, esses, então, por causa disto, já não é homem de Deus. Não é assim. A palavra de Deus tem que ser examinada. E não podemos examinar como nós queremos. A palavra de Deus por si te dá o conhecimento de entender as coisas. E há um pormenor que os pastores precisam saber. Eu não estou preocupado em defender a igreja que eu estou, quem for, não me interessa. Mas o que me preocupa é a verdade. Precisamos entender o seguinte: quando se trata da palavra de Deus, não podemos nos tratar como inimigo. Se for a ver quando o Zebito falou Yahu, foi tratado como inimigo, como um lixo. Mas no fundo, por ele ter falado a palavra Yahu, estava certo. Só que, como eu disse, temos que entender que... Peço para assegurar o seu fio de pensamento. Cortaram de Temos novo. outro Deveria esperar. telespectador em linha. Está sim, boa tarde. Boa tarde. Sim, com quem temos o prazer de conversar, de onde acompanha o nosso programa hoje? Referindo ao pastor Francisco. Sim. De onde acompanha o nosso programa, Luís? Referindo ao pastor Francisco da Zambésia. Sim, Luís, pode deixar o seu comentário em torno do nosso tema de hoje de uma forma bem resumida. Eu queria comentar um pouco acerca do tema que está sendo abordado. Sim. Em termos, há um internauta que ligou a divergir a informação dos bispos. Sim. É por causa mesmo de não perceber o cristianismo ou a religião. Ele não está muito focado nessa versão de religião. Então, fica difícil ele perceber e compreender o que está se abordar aí. Então, ele veio mesmo para desanimar as pessoas para poderem não aderir à religião. Assim como... Obrigado, Luís. Ficou aqui o essencial. Ficou o essencial. Então, Ilustra-nos muito. Boa tarde. Passo agora para... Continuando. Bispo, continuando, Só para depois queria colocar terminar. uma Sim, outra sim. questão para passar para o Sheik. Sim, ficar de queria tempo. dizer Sim. ainda, se nós vamos, por exemplo, à Igreja Assembleia de Deus, vamos à Igreja Presbiteriana, será que vamos dizer que esse aqui, porque eu sou da Igreja da Assembleia de Deus, ou eu sou da Igreja de Deus do Sétimo Dia, esses são diabólicos? Não é assim. Não podemos nos tratar como inimigos. Não é isso que fomos ensinados. Qual é a pergunta? Afirmar que Zebito, o que falou aqui no programa, que Yahu é o nome verdadeiro de Deus, é correto? Tem razão? A maneira como se pronunciou está um pouco ferramentada. Mas diria, ter dito Yahu em nome de Deus não falhou. Só que o que errou é ter dito que Deus é Satanás. Aí errou, e eu também lhe dou razão, porque ele pode ser se converteu naquele movimento há pouco tempo. E eu disse aqui, estudo aramaico é o estudo mais pesado. Com o tempo, o senhor Zebito vai entender que falar de Deus, falar de Yahu, é a mesma coisa, mas ele precisa de tempo. É por este motivo, as coisas de Deus, em algum momento temos que saber, não sou eu que vou fazer entender alguém, próprio Deus faz entender. Não, tem razão. A única coisa que eu estava... palavras, ele tem razão. Tem muitíssima razão naquele ponto aí. O que aqui aconteceu, pai Massangue, é o seguinte: as pessoas gostam de tratar um moçambicano igual como lixo. Não dá tempo de analisar. Os moçambicanos se desprezam muito, não sei porquê. Nem se deram tempo para fazer leitura. Deveriam, antes de acusar o Zebito, que Zebito é doente, não está bom, deveriam eles ver, é aramaico, como se chama? Porque Jesus não falava português no tempo dele. Jesus falava aramaico. Então, no tempo de aramaico, como se pronunciava o nome de Deus? Últimas considerações, beijo e abraços em 30 segundos. Já terminou? Sim, já. Agradeço pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Agradeço bastante. Espero que Deus dê-nos mais o privilégio. Se Deus permitir, irei vir novamente aqui para falar sobre se Jesus Cristo é Deus ou não.
para podermos, se alguém está aí pretende desafiar verdadeiramente isso comigo, também podemos, não só coloco outro desafio para qualquer um Moçambique todo, se alguém quer vir debater sobre o dia santo, sábado e domingo, qual é o dia verdadeiro, aquele que estudou até o último nível da teologia, 10 cadeiras, e eu estou aqui para virmos usando base a Bíblia. Eu não gosto de alguém que fala muito pela boca. Base a Bíblia e base evidências, papiros e codex, qual é o dia verdadeiro. O nosso foco é que devemos seguir a verdade, não a inteligência dos homens. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Cheque, olhando para o tema de hoje, qual é o verdadeiro nome de Deus? Colocando últimas considerações. Em uma primeiro mensagem lugar, para todos que estão acompanhando. em primeiro lugar, é preciso se perceber uma coisa. Em termos teológicos, é uma coisa, este assunto que tem a ver com a nominação, nome de Deus em hebraico. Em termos linguísticos, estamos a falar em termos teológicos, aliás, é uma coisa, e em termos históricos é uma outra coisa. Tem que separar isso. Em termos teológicos, sabe o que o tetagrama foi algo que os próprios judeus tinham como uma forma de preservar o nome de Deus. Por isso que ali naquelas letras, naqueles caracteres ali, não tem nenhuma leitura, ok? Não se lê nada. O que significa eles, os judeus, preservavam para que não fosse escrito de qualquer maneira e o nome de Deus fosse jogado no lixo, e porque era santidade. Eles classificavam ou consideravam o nome de Deus como santo. Então eles ocultavam aquilo que seria o nome assim para que ele não fosse banalizado. Mas antes, em termos desse nome, eu queria aconselhar o próprio Zebito, se for necessário, ao outro, para saber que no panteão cananeu já existiam deuses. No panteão cananeu, historicamente, do povo israelita, já existiam deuses. Eu queria perguntar a ele se o Deus Yahu estava lá. Ele sabe ou não? Porque é diferente estar a falar, chorando qualquer coisa em nome, sem saber o histórico do nome. Falar à toa é uma coisa. Estou a dizer, no panteão cananeu, historicamente, existiam deuses lá. Deuses. Ok? Pergunta é, nome Yahu estava lá ou não? Deuses podiam ser considerados até paganizados. A pergunta é, sabe se existia lá ou não? Não tem que responder a chorar, tem que responder com fundamento. Ok? Então não se pode entrar numa área de forma emocionada. O nome, o tetagrama, tudo até hoje não tem. Todo aquele que trazer um nome é pura conjectura. As pessoas estão a supor. Se até os próprios judeus hoje ainda não têm uma coisa verdadeira, então quem é esse de Moçambique ou da África do Sul ou da Inglaterra que tem o verdadeiro? Ok? Então é suposição. Tudo. Elohim, Elohá. Elohim, pelo menos o nome Elohim só, já significa plural, deuses. Eloá, singular. Ok? Já tem esses nomes todos. Tem história, como surgem, de onde surgem. Não surgem ali. Existe ali um povo. Existem dois povos que existiram ali. O povo siríaco, que nós precisamos de estudar a história do povo siríaco, e o povo de Damão. Então, esses todos devem trazer alguma coisa pelos nomes. Porque eu posso dar um versículo para ele ler só. Não sei, vai ler com a Bíblia hebraica. Eu posso dar o versículo Deuteronômio 32, 8, 9. Ler só, pouco só, vai ver os nomes que estão lá. Em hebraico. Não é ler só a falar só assim, não. 30 então, segundos. Em 30 segundos é preciso dizer o seguinte, para todos, todo fato sem história é pura imaginação. Tudo que alguém querer provar como se fosse fato, sem conhecer a sua historicidade, está a mentir. Antes,
ler a história de um povo, para você falar de Israel, Netanyahu, essas todas as coisas, esses nomes, primeiro tem que procurar o histórico, ler, não é ler na internet, é ler através de estudiosos, pessoas que conhecem a história. Para terminar, E para terminar, muito obrigado. obrigado Sheikh Nur, obrigado Bispo Rui Pedro, a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, Brito Bolacho. Foi muito forte, estão de parabéns. Temos aqui uma outra mensagem. É a resposta para o Bispo, a resposta do Bispo Rui Pedro. Temos aqui a mensagem do pastor Flávio Chulundo. Ele diz: eu aceito o desafio para debater sobre sábado ou domingo, se é o dia do Senhor ou não. Temos aqui a resposta do pastor Flávio. Aceitou. Muito bem, Aceitou. eu não lhe conheço, mas está de parabéns. Bem-vindo. Aconselho que comece a preparar a partir de hoje e pedir apoio de todos aqueles outros e trazer toda a jumba da confiança possível. Obrigado, Bispo Rui Pedro. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook e colocaram a mensagem, que partilharam o nosso programa de hoje. Nosso muito obrigado. Todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, GoTV, TV Cabo, nosso muito obrigado. Deus abençoe.